Olá, está começando mais uma edição do podcast do Canal do Boi. É aqui que as pessoas se encontram para falar das suas atividades, das suas paixões, as suas inspirações. Principalmente para você, produtor rural, empresário do agro, empreendedor ou apenas consumidor do agronegócio. Hoje a gente vai falar de um tema bastante delicado neste setor, que é a questão da sustentabilidade. Muitos estão de olho nesse tema, principalmente para os produtores rurais. E quem vai falar com a gente é um produtor rural, o Celso Brixner. Esse nome difícil aí, mas com uma facilidade de entender o que ele faz na fazenda dele. Celso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Canal do Boi. Legal, eu fico agradecido pelo convite, por mais essa oportunidade de estar falando um pouco do trabalho da gente, das expectativas, das perspectivas que a gente tem no mundo rural. Então, sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar isso com centenas, com milhares de pessoas, principalmente que quem produz do agro e também que essa mensagem possa chegar principalmente a muitos jovens, né? A juventude que sempre está se ligando, fazendo essa interação também com o Canal do Boi, com o mundo rural. Então, é uma alegria poder estar mais uma vez com vocês. Que ótimo, exatamente isso. Então vamos falar um pouquinho da sua história. Brixner, né, é um sobrenome alemão, como você já disse, né? Mas fala pra gente, você veio de onde? Há quanto tempo está no nosso estado? É uma história longa. Então, a nossa família, meus bisavós vieram da Alemanha, 1918, 30, 40, mais ou menos. Alguns vieram em 1800 já, na primeira leva de imigração alemã para o Brasil, para o sul do país. Principalmente na região do Vale do Sino, Rio dos Sinos, em Porto Alegre, vai subindo até Novo Hamburgo, Estância Velha, que antigamente chamavam de Colônia Velha, Colônia Antiga. Então, principalmente colonizada por colonos e famílias de origem alemã que vieram. Mais tarde, essa parte meus avós migraram para a região da noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a região de Santa Rosa, Cerro Largo, Santo Cristo, fica já nas margens do Rio Uruguai, divisa com a Argentina. Tanto é que parte da família hoje, talvez tenha mais o Brixner na Argentina que no próprio Brasil. Olha. Então, parte da família migrou para a Argentina também. Então, a parte da nossa família vive na Argentina até hoje, então a família é muito grande. O último encontro que a gente fez, a família se encontra todo ano no Rio Grande do Sul. Mais de 2.000 pessoas só de sobrenome Brixner no Rio Grande do Sul, uma família bastante grande. Depois disso eu vim para Campo Grande, faz 30 anos já que estou aqui em Campo Grande, e em Corguinho, assim, onde é que a gente tem a propriedade, junto com a família, aproximadamente 15 anos que a gente está lá em Corguinho já. Estou mexendo na fazenda, cuidando, tentando arrumar lá, manter. Tá. Nos bastidores, né, você estava falando, uma questão que chamou bastante atenção, é que você ouvia muito músicas do Almir Sater na infância, né? Isso você acredita que inspirou você a instalar sua família, suas raízes aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul? Lá em casa, assim, a minha mãe gostava muito de cantar, né? Meu pai também, mas principalmente minha mãe. E ela sempre cantava muitas músicas do Almir Sater, né? Principalmente Xalana. Era uma música que era muito conhecida da gente. E eu sempre imaginava, né, um dia eu vou conhecer esse lugar bacana, a história. Depois eu fui pesquisar a história da música Xalana também. Eu queria conhecer o Almir Sater, por acaso, um dia passeando no shopping aqui em Campo Grande, encontrei ele. Olha. Nunca tive oportunidade de conversar com ele pessoalmente, mas acompanho, curto muito a história dele, o envolvimento dele com o meio ambiente, a produção dele, a forma como ele produz, é uma grande inspiração para nós, produtores. Muita gente pesquisa e observa, segue ele, até pela própria vivência dele. Ele vive na prática um pouco o que ele é inserido nesse meio ambiente, nesse contexto todo. E talvez sempre foi uma inspiração minha conhecer. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer principalmente o Pantanal do Nabilec. Tem uma história extraordinária, né, com os índios Cadué, os índios Cavaleiros, toda aquela vastidão de água, né, antigamente conhecida como Mar de Xaraés. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, é realmente muito lindo, muito rico, toda essa imensidão de terras que o Pantanal do Nabilec. Pega desde Corumbá e vem subindo até Porto Murtinho, vem subindo até Bonito, Bodoquena. Então, uma área muito grande. Fico imaginando, assim, há 100 anos atrás, como é que era esse Pantanal de meu Deus. Então, é muito lindo. E, assim, ao mesmo tempo, eu fico
imaginando como é bacana ver ainda muitos, penso os índios Caduel, os outros produtores, que têm essa preocupação da conservação dessa vastidão de terra que é o Pantanal do Nabilec. É uma história à parte, né? Agora vamos falar disso, né? Na sua propriedade, você é conhecido como um dos produtores referências em adotar atitudes que vão além daquelas obrigatórias na questão de sustentabilidade, preservação. Fala pra gente um pouquinho do trabalho que é realizado por Terra Adentro lá na sua fazenda. Lá em casa, a minha esposa recebeu essa propriedade de herança, a gente já adquiriu mais algumas partes, mas desde que a gente recebeu essa terra, uma das primeiras coisas que a gente fez foi cercar todo o rio. Então, uma prática que existia anteriormente era o acesso do gado ao rio, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi cercar totalmente, 100% o rio. E com o passar do tempo, a gente foi observando que nessa margem tinha muitas nascentes. Então, o rio Buriti, que é lá em Corguinho, que vai desaguar no rio Aquidauana, uma boa parte das nascentes dele é lá em casa. E aí eu comecei a observar que ia diminuindo o volume de água também no rio, no córrego. Alguns vizinhos talvez não tinham essa mesma prática, mas com a nossa experiência eles começaram a adotar também, perceber. Então, o acesso do gado ao rio, todos os vizinhos também já cercaram, não tem mais esse acesso. Então, é interessante porque evita essa questão da erosão, né, cada vez que chove vai levando mais terra, mais dejetos e coisa para dentro do rio. Tanto é que hoje a água é super gelada, super limpinha, assim, quando o pessoal vai lá em casa a gente bebe a água do rio mesmo, dá para beber, porque não tem nada que polui o rio. E essas nascentes a gente ampliou, como a gente foi identificando algumas, a gente ampliou essa cerca, né? Então, o pessoal fala em 20, 30 metros de margem de rio, lá em casa tem lugar que tem 100, 200 metros de cerca de preservação dessas nascentes. E com a parceria do Senar, que foi nos ajudar lá, a gente começou a identificar, a gente teve que procurar mais conhecimento, como é que a gente precisa fazer. E o Senar nos ajudou também nesse sentido de identificação, de plantar mais mudas em torno dessas nascentes, preservar elas, ampliar. E aos poucos, assim, outras pessoas também estão começando a estudar, inspirando principalmente jovens estudantes de Corguinho, da região, que querem saber como é que é esse negócio, a gente quer conhecer, como é que é esse negócio de preservar nascente. Então, aos poucos, a gente vai não ser uma referência, que a gente sabe que tem muitas outras pessoas aqui no estado, no Brasil afora, que são muito mais referência que a gente. Assim, a gente é um pequeno produtor, mas tem grandes institutos hoje a nível de Brasil que tem essa preocupação ambiental, e tanto é que o Brasil, eu acho que hoje, assim, modéstia à parte, é uma referência mundial, está se tornando uma referência mundial em questão de preservação de nascentes. A gente cediu a COP 30, Mato Grosso do Sul cediu a COP 15 agora. Então, assim, o mundo inteiro está olhando para a gente, está olhando para o Mato Grosso do Sul, está olhando para o Brasil nessa questão de sustentabilidade, na questão de preservação das águas, das nascentes, da preservação das matas. Acho que é bem bacana isso. Legal. Celso, agora uma dúvida, né, que às vezes chega para a gente e a gente escuta por aí, que é difícil preservar e ter produtividade, lucratividade. Dá para falar um pouquinho como que é para você? Porque com certeza, né, é o contrário, ainda mais agora, neste momento, como você mesmo citou, né, tem gente valorizando muito mais o que é feito dentro de propriedade, que tem aí ações sustentáveis, ações ESG, né? Eu acho que justamente o contrário. Acho que hoje é muito mais interessante você produzir, você ter a produção preservando. Porque se você não preservar, não cuidar, a COP 15 fala um pouco disso, a questão da migração das aves. Então, se você não tiver as aves, não cuidar das abelhas, não cuidar das formigas, uma série de conjuntos, você não consegue produzir. Essa semana é uma coisa interessante, que a formiga ela não corta as folhas do meio do mato, onde ela vive. A formiga ela vai buscar as folhas, a alimentação dela, fora do mato, fora do ambiente dela. Porque na natureza, a própria natureza, ela tem uma forma de se autoproteger, de se autocuidar e produz alguns elementos, né? Eu não sou botânico, mas fui dando uma lida nisso, que as próprias raízes se entrelaçam e produzem algumas enzimas que fazem mal para a formiga. Então, ela não destrói o ambiente onde ela está, ela vai buscar alguma folha fora do ambiente onde ela está morando, ela faz a casa dela. Então, acho que nós, produtores, a gente pode pegar esse exemplo da formiguinha também, da formiga.
de que a gente precisa preservar o meio onde a gente está para a gente produzir melhor. Para a gente ter esse zelo, esse cuidado. E lá em casa a gente consegue fazer isso. Então, você consegue preservar as nascentes, você consegue preservar as árvores. É uma coisa que a gente fala, né? Os animais, na casa a gente produz gado. Então, o gado precisa de sombra. Né? A gente tem tido dias muito quentes. Aí você chega lá, está todo o gado embaixo das árvores, né? Tudo embaixo na sombra. E, ao mesmo tempo, quando chega o frio, ano passado, ano retrasado, a gente teve vários históricos aqui no estado de gado que morreu por hipotermia. Aí você podia ter um pouco de fraqueza, alguns descuido, talvez de nutrição, mas principalmente que ficava em campo aberto. O gado não tinha onde se proteger, não tinha onde se refugiar. E, assim, no sul, a gente tem uma música que a gente fala assim, o boi tem couro, mas tem alma sobre esse couro, né? Então, mostra um pouquinho essa sensibilidade do gado, de você cuidar dele também. Então, ele tem esse sentimento, ele também sente calor, ele também sente frio, ele também gosta de beber uma água limpa. Então, é mais ou menos isso que a gente faz lá em casa, né? Que legal, né? E na hora de levar esses animais, né, para tipo terminação ou como que você faz o ciclo lá? O que vocês conseguem ver que dá retorno, assim, principalmente na hora de recebimento, né? É uma coisa interessante lá em casa. Tem um funcionário, ele fala assim: o capim que a gente tem aqui, ele não é muito bom, né? Aí eu fico olhando assim para ele, mas é engraçado, né? Porque eu consigo mensurar quando você olha o boi, né? Você olha a vaca, ela tem um bom score, ela está bonita. Então, tem o sal, os minerais, que a gente faz a parte de suplementação. Mas, principalmente, você olha para ele assim, não, o boi está bonito, está liso, está branquinho, tá sobrando couro, né? Isso a gente fala meio rural, assim. Está sobrando couro nesse boi. Então, o pasto está bom. Né? A mesma coisa assim, uma criança, se ela estiver bem nutrida, sinal que o leite materno, a alimentação que ela está recebendo é boa. E, claro, assim, a propriedade nossa, aos poucos a gente vai inovando. A minha filha é pesquisadora, a outra minha filha, a caçula, estuda na área ambiental, também está fazendo engenharia ambiental. Então, a gente aproveita também esse conhecimento delas. E ela, quando ela vem, ela olha assim: pô, pai, seu gado tá bonito, hein? Tá chique. E, claro, a gente vai implementando algumas coisas, questão de melhoramento genético, com touros melhoradores, vai melhorando. E, assim, respondendo agora a sua pergunta, qual a referência que a gente fala? Quando o pessoal toda hora fica ligando. Aí você já está vendendo o seu bezerro? Olha. Você já está vendendo a sua bezerra? Já está desmamando? Então, a procura é muito grande, porque, sabe, é um gado bem cuidado, é um gado bem nutrido e tem qualidade. Então, assim, eu consigo avaliar. E é sustentável. Então, a gente não usa agrotóxico, não usa veneno. Então, vai combatendo as ervas com roçadeiras, de outras formas, mas não usa veneno, nada lá em casa. Então, assim, alguns falam: não, você tem que passar veneno com drone de preferência, né? Então, por enquanto, vamos fazendo um manejo meio à moda antiga, preparando um solo, gradeia uma parte um ano, reforma, vai fazendo devagarzinho, mas a gente não está usando veneno lá em casa. Está dando certo, né? Está dando certo. Claro, assim, outros pastos dos vizinhos está bem mais limpo, né? Mas lá em casa o pasto tem bastante árvore, tem bastante folha. Até é curioso isso, como é que vocês, digamos assim, resistem, né, a essa grande oferta? A gente sabe que tem tecnologia, mas tem algumas ferramentas que não estão tão de acordo, né, com o foco de vocês, né, que é a preservação, tem a preocupação com as nascentes, que é bem pertinho, né, da onde você tem suas criações ali. Como que é, né, conseguir não necessitar tanto dessas alternativas, né, que não estão de acordo com o ambiente mais sustentável? Eu vou te dar um exemplo, Valéria. Essa semana eu tive um senhor que é produtor de hortifruti e granjeiras, me procurou: eu preciso de uma terra onde não tem alguns outros produtos, alguma outra plantação em volta. Eu falei: não estou entendendo o que você está querendo dizer. Não, que lá em casa a gente produz abobrinha, tem machixe, tem hortifruti e granjeiras. Eu não consigo produzir, porque tem alguns vizinhos que usam avião para pulverizar a soja, o milho, enfim. E a gente não está conseguindo mais produzir. Porque mesmo o produtor de soja tendo aquele cuidado de passar ou com avião ou com drone ali, de certa forma sempre vai alguma coisa para o vizinho. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Né? Então ele veio: não, eu preciso, mas tem outra produção em volta? Eu digo: não, lá em casa tem um vizinho, mas dá 3, 4 quilômetros de distância até lá em casa. Até falando, é uma área que me interessa, eu preciso de um espaço de 5 a 6 hectares para produzir hortifruti e granjeiros. Então, essa preocupação a gente tem lá em casa.
Tem uma caixa d'água na casa que ela é bem alta. Até eu sonhei outro dia, assim, até contei para minha esposa. Falei assim, eu tive um sonho essa noite que o único lugar verde de pasto era aqui em casa, o resto em volta era tudo soja. Ela falou, não acredito nisso, vamos rezar para que isso não aconteça. Assim, isso não quer dizer que eu sou contra a soja e o milho, obviamente. Então, cada um tem o seu espaço, vai produzindo hoje o Brasil um grande produtor, exportador de soja, milho, algodão, enfim. Exato. Mas assim, dentro dessa ótica, que seria tão legal, né, continuar vendo verde, né? Apesar que a gente sabe, hoje os grandes confinamentos precisam de soja, milho, caroço de algodão, DDG e outras coisas para estar produzindo a carne, o gado confinado. Então a gente precisa disso também. Então, de forma alguma, eu sou contra a soja e contra o uso de agrotóxico, veneno, que também, dentro das proporções, precisam até para conseguir combater, poder conseguir produzir, né? Agora, queria saber se você já ouviu e qual que é o seu posicionamento quando muita gente, a gente escuta por aí, né, que condena a produção pecuária principalmente por diversas questões, por falta de conhecimento, por falta de entender como é o processo, por desinformação, né, que é muito estimulada principalmente nas redes sociais, internet, esse desserviço, né, que é facilmente encontrado em diversos setores, principalmente no agronegócio. Como que você pensa, como que você se posiciona quando escuta esse tipo de coisa, que o produtor ele não pensa na natureza, no meio ambiente, na sustentabilidade, e você é a prova, né, do contrário, né? A gente tem observado tanto por exemplo, agora, recentemente, o governo do estado aqui está pagando um programa, principalmente na área do Pantanal, para quem preserva a questão do meio ambiente. PSA. O PSA, que acho que foi 3 milhões e pouco, agora foi destinado justamente para produtores que têm a sua produção e que, ao mesmo tempo, tem essa preocupação da sustentabilidade, da preservação ambiental. Então, é um recurso, é um incentivo para a gente também, né? É uma pena que eu estou em Corguinho e não consigo chegar no Pantanal ainda lá embaixo. Mas, quem sabe, pelo que a gente ouve falar, o Estado vai estar ampliando esse espaço para atingir... São parênteses, né? Para quem chegou aqui e não está entendendo do que a gente está falando, o PSA é um programa onde eles remuneram os produtores que ajudam na preservação, principalmente de água. A gente, inclusive, teve entrevista sobre esse tema no Bom Dia Produtor. A gente vai deixar o link aí se você estiver no YouTube, mas também pode saber mais informações durante a nossa conversa aqui no podcast. Pode continuar. Então, acho que essa questão, lá em casa a gente consegue produzir, é possível produzir. Tanto é que ano passado foi um pessoal lá em casa, o pessoal do Senar, o pessoal das escolas, vem em loco. Então, a gente tem questão de curva de nível, você faz. Então, a questão do manejo do gado, acho que esse é o mais importante. Então, você fazer piquetes. Então, antigamente se tinha alguns conceitos antigos, o gado andava solto em grandes áreas, sem essa preocupação do manejo. Tinha acesso a nascentes, tinha acesso ao rio, à água, uma série de coisas, que hoje a grande maioria dos produtores já estão se adequando a esse tipo tem uma legislação que fala disso. Os próprios frigoríficos, quando vão comprar o seu boi, comprar para poder vender ou para a Europa, ou para a Ásia, ou para a China, ou para os Estados Unidos, tem uma série de pré-requisitos voltados à questão trabalhista, que você tem que cuidar, à questão ambiental, que o produtor tem que estar adequado 100%, senão você não consegue vender seu boi, você não consegue vender para o frigorífico não consegue vender ou para a Europa, ou para a China, ou para os Estados Unidos. Então, assim, a grande maioria dos produtores, a gente tem alguns grupos, talvez, que tem esse conceito antigo ainda, mas a grande maioria dos produtores já se conseguiram, estão se adequando, se não estão 100%, mas estão se adequando a essas novas regras, essas novas leis, que o próprio mercado exige. Né? Se o produtor não se adequar, ele não vai conseguir vender, não vai conseguir produzir o boi dele, ou a soja dele, o milho dele. Exatamente. Assim, em linhas gerais, mais ou menos esse é o conceito, a ideia que a gente tem. Os vizinhos lá que a gente tem, observa, a grande maioria deles tem essa adequação também já. Ou seja, vocês são muito mais cobrados, né, analisados e até penalizados caso, né, não sigam, né, o que é para seguir, que é a preservação. A gente não consegue produzir, muito menos vender a nossa produção depois. Então,
o próprio mercado hoje exige isso. Então, você não consegue colocar seu produto no mercado se você não está adequado à questão da legislação trabalhista, à questão da legislação ambiental. Então, é um conjunto que tem que rodar bonitinho. Essa roda tem que funcionar, senão você não consegue. E e tem um outro detalhe. O produtor que não se adequar a isso, ele vai estar fora do mercado. Tem mais esse detalhe. Mais agravante, Esse é agravante, sem dúvida. Né? Bem diferente de alguns outros setores, né? Muito diferente, sem dúvida. A gente está com o senhor Celso. Celso, a gente estava falando, né? Você falou um pouquinho sobre a sua visão, né, da sustentabilidade dentro do agronegócio. E agora eu queria chamar você para falar um pouquinho para a gente o que você está achando dessa geração que a gente tem agora, tanto no campo quanto na cidade, e como elas têm absorvido, né, essa missão de continuar o agronegócio, seja como trabalho, seja como sucessão. Qual que é a sua visão para esses jovens? Interessante, Valéria. Quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, essa é de uma origem de família muito simples, muito humilde, pobre, né? E aí a gente estava conversando, a gente ficava assim no início do ensino médio conversando, né? O que a gente vai fazer no nosso futuro, né? Uma cidade pequena, Alecrim, lá no Rio Grande do Sul, sem muitas perspectivas, principalmente para mim, né? Ou um pequeno grupo de colegas, de amigos que não tinham acesso. A faculdade era pago, a faculdade ou era Porto Alegre, era Santa Maria e Juiz, então você tinha que morar fora, a família teria que custear isso. Então, eu imaginava assim, era inviável para mim, no caso, na época, sonhar com alguma coisa assim, sonhar com uma universidade. Não havia essa possibilidade. E diante disso, eu fui buscando algumas alternativas, né, nesse processo. Uma delas, meus pais sempre foram associados ao sindicato dos trabalhadores rurais da cidade. E o presidente do sindicato era amigo da gente, vizinho. Eu fui conversando um dia com ele. Eu tenho essa vontade, talvez, de fazer não tenho condição de fazer uma faculdade, mas eu poderia fazer um curso técnico na área rural. Eu falei, não, eu vou encaminhar seu nome para nossa, né, para ver se você pode ser selecionado para você estudar no colégio agrícola da região. Olha. Tinha perto de Três Passos, na região, lá tinha um colégio que pegava e reunia justamente filhos de produtores rurais para estudar, e saíam formados como técnicos agrícolas dessa escola. E eu fui, na época, encaminhei meu nome e acabei sendo selecionado. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha mandado participar de uma semana no encontro de vocacionados para estudarem para serem padres. Olha! E tinha outra possibilidade de estudar para passar na Força Aérea Brasileira, ser sargento da Força Aérea. Aí eu fui para Santa Maria, fiz a prova, acabei não passando, que é um outro detalhe da minha vida, mas fiquei hospedado no Colégio das Irmãs Franciscanas em Santa Maria. E dali eu me deslocava para Camobi, que é a base aérea de Santa Maria, para poder fazer as provas. Aí eu falei, não, meu filho, larga a mão dessa história de ser piloto de avião, você tem jeito para ser padre. E acabei não passando na prova para estudar na academia da Força Aérea. E quando eu retornei, um dia desse, bateu um padre na porta lá em casa. Você faz... E acabei indo estudar no seminário por 8 anos. 8 anos? 8 anos no seminário dos Freios Franciscanos do Rio Grande do Sul também. Por isso também esse vínculo, essa proximidade com a questão ambiental, essa formação que a gente recebeu franciscana de São Francisco de Assis, que tem esse vínculo muito forte com a questão ambiental, com os animais, com o ser humano, né? Quando a gente fala na natureza, a gente fala também do ser humano, das pessoas. Então, isso é importante. Aí, voltando ao seu tema, eu só fiz esse linkzinho, porque acho que hoje a juventude ela está buscando muito essa questão também da estabilidade financeira, mas ela está buscando muito a questão da qualidade de vida. Então, a gente, principalmente, uma coisa que a gente está observando muito forte, as mulheres jovens que estão virando pesquisadoras, estudando muito, e principalmente com esse foco na questão da sustentabilidade, na questão do agronegócio, da agronomia, da veterinária e da zootecnia. Então, quando você olha para a universidade, você vê esses cursos, muitas mulheres atuando. Isso é bom. Isso é bom. No Rio Grande do Sul, nos anos 75, 80, talvez, houve um processo migratório muito grande da zona rural para a cidade. Então, muitos jovens, até por essa falta de perspectivas do campo na época,
as famílias recebiam 12, 15 hectares de terra, tinham sua família, mas essa família não conseguia mais sobreviver naquele pequeno lote de terra. Então, qual a única alternativa? Foi o meu caso também. Não tinha mais como sobreviver. Meus pais tinham 7 hectares de terra. Como é que a gente ia continuar produzindo, vivendo e se sustentar, criar uma família em cima desse pequeno lote de terra? Não tinha essa possibilidade. Então, teve esse processo migratório muito grande, principalmente para as fábricas de Novo Hamburgo, Estância Velha, e que também se repete em outras regiões do país. E hoje o processo está sendo um pouco inverso. Principalmente em Santa Catarina, a gente observa isso. No Rio Grande do Sul, a gente observa esse movimento dos jovens voltando para o campo, estudando. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, fiquei muito feliz agora, a Semadesc e tal, inaugurou uma escola de educação ambiental, de educação para o campo. No Rio Grande do Sul tem uma escola especializada também em educação de jovens para o campo. Fica em Castro, acho que no Castro, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tem outras escolas justamente para formar jovens para o campo. E é interessante assim que esses jovens estão voltando hoje para o campo. A minha filha está terminando o doutorado dela na USP, Piracicaba, São Paulo. Duas filhas estudando, a mais velha, a Bárbara, pesquisadora lá da USP em São Paulo. Então, o foco delas elas não conseguem falar 10 minutos sem falar a palavra sustentabilidade. As mulheres que estão, esses jovens que estão sendo formados hoje nas universidades, elas já trazem esse DNA na questão da sustentabilidade. Então, isso é muito bacana. Então, quando essa geração está voltando para o campo hoje, ela já vem com esses novos conceitos, diferente talvez dos meus avós, que o negócio era desmatar e fazer, abrir roça, meter fogo. Então, hoje o conceito está muito mudado, muito diferente. Então, a gente olha, e a juventude olha para o mundo, para o futuro, com esse olhar diferente. Então, a gente vê, por exemplo, a minha filha que faz engenharia ambiental, junto com os colegas, junto com a Enactus, outros grandes programas dentro da universidade, participam de eventos nos Estados Unidos, na Europa, que trabalham essa questão ambiental. Então, eu acho assim, eu vejo com muito otimismo, eu vejo com boas perspectivas. Por outro lado também, Valéria, essa geração nova talvez precisa aprender a lidar com o tempo. Então, o tempo do retorno, o tempo da resposta. Então, nem tudo é de uma hora para outra. Então, para você criar um bezerro, por exemplo, são 9 meses para ele nascer. São mais 6, 7, 8 meses para você desmamar ele. Então, essa geração nova, que é muito rápida da internet, do WhatsApp, esse acesso à informação muito rápido, talvez no campo nem sempre vai ter essa meta, precisa ter esse tempo. Então, a gente já vê alguns processos da produção de soja, de milho, para adiantar esse processo, dessecante, outras coisas mais. Mas algumas coisas, essa juventude tem que olhar assim para o campo e perceber, não, precisa ter tempo, precisa ter cuidado, tudo tem seu tempo, vai devagar. Leva o tempo para brotar, para nascer, para crescer. Então, acho que assim, essa fica a dica para essa juventude. Mas, por outro lado, assim, eu vejo com muito otimismo, assim, boas perspectivas. Então, a gente sabe que o mundo, a pesquisa, né, quando a gente fala de pesquisa, um dia um padre amigo meu falou assim, o que é ter a fé, né? O que é você acreditar? Então, o que é Deus, né? Quando você fala, o que é Deus? Então, acho que Deus é essa manifestação da sabedoria, do discernimento, de você buscar a sobrevivência, de você buscar o melhor. Então, acho que essa geração, ela, mesmo não tendo essa noção, muitas vezes, ela busca, a ciência, ela procura inserir isso. Tanto é que, assim, o Brasil hoje tem que aplaudir, né? Recentemente, né, o Vaticano nomeou, né, acho que é Carlos Nobre, né, um cientista brasileiro, que vai integrar um dos maiores colegiados de cientistas, pesquisadores do Vaticano. Então, e é justamente na questão ambiental. A questão olha a importância, né? disso. Então, isso, por outro lado, assim, o mundo inteiro está olhando para nós. O mundo inteiro está olhando para nós. E, ao mesmo tempo, fica o desafio de nós olharmos para nós mesmos, nós cuidar bem da nossa casa, porque o mundo está olhando para a gente. A gente tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa para a gente melhorar ainda. E outra coisa, assim, Valéria, que eu vejo, uma coisa que a gente tinha quando eu fiz o ensino fundamental, nós tínhamos uma matéria que chamava Ensino de Técnicas Agrícolas. Eu guardo esse livro, eu tenho esse livro guardado até hoje, porque a grande maioria dos estudantes que a gente ia para a escola, a gente era do meio rural, a gente era da zona rural.
Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha aquele conhecimento empírico lá de plantar nossa horta, de produzir nosso leite, mas na escola a gente aprendia técnicas agrícolas. Olha que coisa interessante. E hoje, a grande maioria a gente não ouve mais falar disso. Não. No ensino médio, a gente não tem mais isso. Por exemplo, em Corguinho, a gente tem uma relação boa com a diretora, a gente tem falado muito disso. Talvez 80% dos alunos do ensino médio de Corguinho são dos assentamentos rurais, são da área rural. Então, eu tenho sempre batido muito nisso. A importância de você falar sobre educação financeira com esses jovens. Importante. A importância de... Então, vai produzir galinha, vai produzir porco, vai produzir sua horta. Então, vai falar de educação financeira. Como é que se consegue produzir? Como é que você vai ter um retorno disso? Até para estimulá-lo, para que ele possa permanecer nos seus 7, 8, 10, 15 hectares de terra, fazer essa terra produzir. E, ao mesmo tempo, a gente falar de técnicas agrícolas. Então, hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem grandes instituições que podem e são parceiras disso, que é a própria Agraero pode ajudar isso, nesse processo, tem ajudado, tem contribuído. O próprio Senar, acho que tem sido um grande parceiro dos produtores. Então, ele tem um olhar para os grandes produtores, mas ele tem voltado o seu foco também para os pequenos produtores. E quando um outro tema que a gente aborda muito é a questão da segurança alimentar e da soberania alimentar. Então, o Brasil, hoje, talvez os 10 produtos que o Brasil mais exporta hoje, 7 são do meio do agro, são do agro. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve ter essa preocupação de produzir aquilo que a gente consome. Então, a gente exporta o café, a gente exporta a carne de milho, a carne de porco, a carne de frango, a gente exporta a própria carne, a gente exporta o café, mas aquilo que a gente produz, aquilo que a gente consome aqui dentro, incentivar. E talvez essa juventude hoje do meio rural, ela pode ser uma grande ponte, uma grande chave para produzir esses alimentos que a gente consome. Então, por exemplo, o Mato Grosso do Sul importa grande parte dos seus hortifruti granjeiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Sidrolândia, um exemplo disso, são 30 e poucos assentamentos. Um dos maiores municípios de assentamentos do Mato Grosso do Sul é Sidrolândia. E a gente tem algumas experiências lá de produtores da agricultura familiar que produzem abacaxi, que produzem mandioca, que produzem hortifruti granjeiro. Então, a gente pegar esses exemplos, esses modelos e exportar para outros municípios. Então, a gente tem grandes produtores de cana-de-açúcar, de eucalipto, produção de celulose. A gente tem agora chegando a produção de laranja, mas, ao mesmo tempo, acho que a Semadesc, outros órgãos, a própria Agraero, o Senar, ele está tendo esse olhar, eu acho que tem que ampliar, tem espaço para ampliar essa educação para o campo e no campo para a juventude, com essa nova visão, com esse novo conceito, acho que é uma coisa muito bacana de se fazer. Excelente colocação, né? Só quem vive mesmo o campo, o agro, né, para ter essa ideia também. Uma questão que você comentou sobre suas filhas, eu gostaria que você comentasse com a gente como que foi a questão da sucessão, né? Elas estudam, elas foram incentivadas pelo seu trabalho desenvolvido na fazenda, você estimulou elas a pensarem de forma sustentável também? Como que foi isso? Nós moramos uma época na fazenda lá em Corguinho, e foi justamente quando a mais velha nasceu, a Bárbara, né? Então e ela foi criada nesse ambiente, né? Lá da fazenda, levantar cedo, tirar leite, acompanhar esse processo, e salgar coxo, subir na caminhonete lá com o avô e tal, salgar coxo, montar cavalo. Então, ela desde pequena ela participou desse processo, ela estava envolvida nesse processo. A Beatriz também, né, que faz a engenharia ambiental, ela é mais recente, mas ela também sempre ia para a fazenda, sempre estava junto, acompanhava, estava lá junto com a gente, e pegou gosto por isso. Então, o avô já tinha isso, né? Já é de família. De família. E ela tem uma coisa interessante que ela fala assim, você faz e faz com paixão. Você tem que estar apaixonado, você tem que gostar daquilo que você faz. Você tem que chegar lá na fazenda, independente do que você... No caso delas é a fazenda, mas tudo que você for fazer, você tem que fazer com gosto, tem que se vontade. Você tem que levantar de manhã e dizer, porra, legal, hoje eu vou levantar, porque você tem aquela energia, aquele ânimo, aquela vontade. E a gente sente muito isso nelas. Então, essa vontade, essa
capacidade de se envolver, de fazer, mete o pé na botina, vai lá, mexe com o gado, mexe com a vaca. Tem um pessoal que fala assim, rapaz, como é que consegue, né? A menina vai lá, tem a questão dos ruminantes, abre assim na barriga, não sei exatamente como chama. A fístula, né? Isso, aquela coisa para ver o rumo e fazer toda essa pesquisa. Então, ela gosta muito disso. Uma coisa interessante, Valéria, falando em mulheres agora, talvez da turma da Bárbara, uma turma grande na área de zootecnia, que eu me lembre, assim, são 2 só da turma toda que seguiram assim, esse processo de pesquisa, de estudo. Da turma toda, né? Então, acho que isso é bacana. Uma coisa que a gente tem observado muito, essa presença feminina nesse meio. Agro, e essa semana ela fez um podcast também. Olha. E talvez os únicos 2 homens que tiveram participando fui eu e mais um colega dela. Tá vendo? O resto, todinho da turma, né, do evento, da palestra, todos eram mulheres. Olha. Toda a turma eram mulheres. E assim, voltando nessa questão sua de perguntar a influência dela, acho que a gente influencia, a gente acaba influenciando. Eu acho que pelas boas práticas, por essa convivência, do diálogo, de conversar. Sempre que eu faço alguma coisa, liga, ela está em São Paulo, a gente faz chamada de vídeo, estou querendo fazer isso, o que você pensa? Hoje de manhã mesmo, antes de sair de casa, conversei com a Beatriz, que a gente comprou mais uma pequena área, que a gente está pensando em fazer uma extensão da universidade lá em casa. Olha que coisa então, boa. Criação de aves, criação de peixe em tanque. Então, alguns projetos que eles desenvolveram na universidade, a gente quer levar isso também lá para casa, nessa nova chácara. Questão de uma horta, né? Então, a ideia é fazer essa parceria com a própria escola lá da cidade, de Corguinha. A gente conversei com a diretora, próprio Senar, levar para lá, vamos fazer um dia de curso, dia de campo lá em casa, para ver na prática como é que funciona, o que é possível fazer na horta, como é que faz para produzir as galinhas aqui, né, poedeira ou de corte, o que precisa para fazer, para dar resultado, até trazer esses jovens da escola para eles verem na prática. Então, vou produzir galinha, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, a pergunta é, o que eu vou ganhar com isso? Então, trazer esses jovens da escola para estarem lá com a gente também. Celso, fala um pouquinho dessa questão, né? A gente sabe que muitas coisas começam desde pequenininho, né? Agora eu sou mãe, agora eu presto muita atenção nessa questão. E como que faz para incentivar a criança a ter esse olhar, né? Muitas delas, claro, né, as crianças elas copiam muito os pais, né? Como que foi para você quando elas eram ainda pequenas? Como foi que você conseguiu transmitir isso, essa importância da questão da sustentabilidade, da questão mesmo de abraçar a atividade, né, de vocês, para elas também darem continuidade, respeitando, claro, né, o que elas decidiram, mas assim, passar esse objetivo, né, que é a vocação de vocês. Eu acho que muito é a questão de presença, né, Valéria? É a presença, é o dia a dia. Tem algumas coisas que você vai fazendo, vai acontecendo e quando menos se espera, aquilo acaba influenciando. Então, por exemplo, a Bárbara subia no CBT lá em casa, estava junto, chorava porque às vezes não conseguia ir no cavalo com a gente, mas a gente ia tirar leite de manhã, então ela abria lá a portinhola para o bezerrinho sair lá na vaca, né? Então, está junto. E quando a gente hoje vai lá em casa plantar árvores, né? Então, a Beatriz vai junto, vem outros coleguinhas vão estar junto. É pegar gosto. Você só consegue amar aquilo que você está junto. Se você não tiver, você não consegue. A distância não funciona. É verdade. É o dia a dia, é estando perto. E é uma questão assim, acho que é vocação muito, né? Quando eu estudei para padre, no caso, era frei franciscano, é interessante que alguns colegas chegavam e diziam assim, eu acho que assim, você até tem jeito para padre, mas acho que o seu jeito é para ser colono, né? É para ser alguém da roça. E é interessante que tinha um outro colega nosso, a gente que continua sendo amigo até hoje, a gente troca ideia, ele ficou lá no Rio Grande do Sul, e eles diziam para nós dois assim, vocês dois são os caras da roça, vocês dois têm jeito para mexer com outra coisa, menos, talvez pode até ser padre, mas acho que assim, a vocação, o jeito de vocês é carro. E por incrível que pareça, isso acabou acontecendo, que eu acabei ficando mais na parte rural, e esse meu colega, meu amigo, ele montou uma agroindústria familiar. Olha. Também, ele, a esposa e as 2 filhas, e uma coisa interessante, eu até uso assim, quando eu converso com alguns produtores, eu
usa como exemplo ele. Então, ele produz o próprio leite, tem as vaquinhas Jersey lá. Olha. Ele produz o leite, produz queijo. Então, nas grandes feiras do Rio Grande do Sul, na área da agricultura familiar, no pavilhão da agricultura familiar, está o stand dele vendendo os queijos que ele produz com a família em casa, o salame que ele produz, os embutidos que ele produz com a família dele. Que legal. Então, assim, acho que quando você fala assim, o pequeno produtor consegue sobreviver? Sim, consegue. E aí eu acho que essa é a questão, por exemplo, dos jovens hoje estudarem e pesquisarem. Então, se adequarem a essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos. Essa geração ela vem trazer isso. Então, o Brasil hoje, acho que fala interessante, uma outra referência, a primeira mulher, né, falando de mulher, a primeira mulher que assume a Embrapa Mato Grosso do Sul. Então, Mariana, a presença feminina também nesse meio. E agora, recentemente, mais de 400 anos, primeira vez uma mulher general também no Brasil. Então, acho que essa presença feminina da mulher em todos os setores é muito bacana a gente ver isso. Por outro lado, também, Valéria, se me permite, não poderia deixar de falar da questão do feminicídio, né? Então, é um grande problema que a gente tem hoje, é sério, é crônico isso, e é lamentável isso. Então, mas por outro lado, a gente vê essa presença feminina, essa presença da mulher em todas as áreas, é muito bacana ver ótimo. Isso. E é importante até, assim, é uma questão triste, né? Uma realidade, a questão do feminicídio, mas até um alerta. Porque a mulher, quando ela estuda, quando ela trabalha, quando ela se dedica à sua profissão, ela se torna muito independente financeiramente. E eu acho que isso é um ponto principal, não é? Eu acho assim, Valéria, a mulher, por um bom tempo, né? Faz pouco tempo que a mulher teve direito ao voto. Olha que absurdo, uns absurdos, assim. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, a mulher ganhou espaços que antes não tinha. Ela era boicotada. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo, por exemplo, a minha esposa terminou o doutorado dela também. Eu fiz a graduação, mas ela já terminou o doutorado, agora ela voltou a fazer uma outra graduação, que ela vai, eu devia ter feito essa graduação lá no começo, não devia ter feito essas outras. O que você acha, Diego? Você tem toda a liberdade de fazer. Apoia totalmente. Eu quero ir viajar. Assim, às vezes eu tenho dificuldade de viajar. Algumas viagens que ela faz, eu não consigo acompanhar ou não é muito a minha vibe. Olha, você vai, viaja, você quer ir, show de bola, sem problema, né? Fala, eu vou mesmo. Então, assim, eu acho que isso que você fala um pouco vem ao encontro disso. Então, as mulheres querem seus espaços, têm seus espaços e têm esse direito. Então, quem sou eu para dizer que você não vai fazer? Quem sou eu para dizer que minha filha não vai ser uma pesquisadora? E se ela quiser, lá em casa, a gente sempre apoiou muito isso. Então, ela veio uma vez e falou assim, pai, eu fui selecionada para ir trabalhar numa empresa de pesquisa, vou ter que ficar fora, assim, por um tempo. Ótimo, sempre apoiando. Então, vai morar fora, vai ficar fora. Pai, eu passei no mestrado aqui na Federal, mas eu passei no mestrado também na USP em São Paulo. Onde que eu vou, pai? Eu falei, não, filha, não é menosprezar de forma alguma o mestrado que você passou aqui em Mato Grosso do Sul, que você ia trabalhar com ovinos e tal. Ela falou, pai, ovinos até que eu gosto, mas eu gosto mesmo do boi. Então, você passou no mestrado do boi em Piracicaba, então você vai estudar em Piracicaba. De repente, agora ela chegou, pai, vou apresentar meu trabalho nos Estados Unidos. Tem outras propostas, assim, maravilha. Vai. Então, um conceito que a gente tem lá em casa, que a minha esposa, eu copio dela um pouco, ela tem muito, a gente tem raízes e asas, até para voltar um pouquinho àquela pergunta anterior. Então, as raízes, acho que são essa formação que a gente tem, que a gente recebe, a formação que eu tive dos meus pais, a formação que eu tive lá no seminário dos Freis Franciscanos, a formação que a minha esposa teve, e a gente vai compartilhando isso aos poucos, e essa formação que é a raiz que a gente dá também para as filhas hoje, o meio que a gente está no voo. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá essas asas para que elas possam voar, possam estudar, possam fazer, possam estar nesse mundo de, meu Deus, assim, não perdendo as suas raízes, a sua essência, que eu acho que é importante, mas elas podem expandir, podem crescer. Isso cabe para todas as mulheres, cabe para todas as jovens. Então, eu acho que hoje a gente assiste muito isso, a juventude nesse voo, né, alçando esses voos, isso é muito bacana. Então, a gente vê muitos jovens participando em grandes projetos da ONU, por exemplo.
jovens aqui de Mato Grosso do Sul que foram para a ONU participar de eventos da ONU, da COP. Então, você vê um grupo de jovens aqui do Mato Grosso do Sul, não sei quantas, 3 dias de ônibus, vai participar da COP 30 no Pará. Porra, que coisa bacana. Jovens que têm essa vontade de conhecer pessoas diferentes, projetos diferentes, do mundo todo, 3 dias de ônibus para ir para o Pará para participar de um evento desse. Então, acho que eu vejo assim com muito otimismo o futuro, essa juventude, essa galera toda. Para você que chegou agora ou pegou a conversa no meio do caminho, a gente está recebendo o senhor Celso, que é um produtor rural que adota diversas atitudes sustentáveis, porteira dentro, e é sim uma referência aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Celso, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora a gente vai entrar numa questão que possa ser bastante identificada nos outros, né, na vida dos outros produtores, que é a questão de custos. A gente está vivendo um 2026 bem diferente, né? Por conta de oferta de crédito, por conta de questões de mercado, guerra, conflitos, enfim. Como é que está sendo a vida do produtor sustentável, né? Digamos assim, nessa questão? Na verdade, Valéria, é um desafio grande, principalmente assim, pequeno e médio produtor, o desafio é maior ainda. Então, para você ter o acesso ao crédito, não é assim tão simples, tão fácil. Eu sempre falo, se você não tiver um pequeno caixa, você não consegue nem entrar no banco. Então, uma série de documentos, uma série de coisas que você precisa estar adequado, organizado para fazer. Então, para fazer o projeto tem custo, tudo tem custo. Né? Até você chegar no crédito, tem todo um caminho para você percorrer. Então, é uma dificuldade. Claro, o cenário não é nem no Mato Grosso do Sul, no Brasil, é um cenário mundial preocupante. É uma guerra que acontece na região dos países árabes, mas que acaba afetando o mundo todo. E a cadeia produtiva como um todo, a cadeia do consumo como um todo, não é uma coisa ou outra. Então, é o conjunto que sofre com isso. Então, todos nós dependemos do combustível, de produtos que a gente utiliza para plantar o soja, para produzir o fertilizante, para produzir o sal mineral que a gente usa lá no gado. Então, uma boa parte disso tudo vem dessa região que hoje está envolvida nesse conflito. E necessariamente a gente precisa fazer conta, não tem jeito, é conta. Então, o técnico do Senar que acompanha a gente lá em casa, a gente faz muito essa questão da gestão, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também um outro elemento, é a questão da gestão, como é que você vai gerir, como é que você faz esse gerenciamento desses custos que a gente tem lá. Então, precisa limpar pasto, vai ao diesel, quebra a peça, você tem que comprar sal. Então, tudo isso tem um custo, tem alguns custos fixos que a gente tem, os funcionários que a gente tem, a energia que a gente tem, mas tudo isso tem que botar na ponta do lápis. Então, é uma das coisas que a gente ainda está aprendendo, estou aprendendo a fazer. E a minha filha, ela fala muito disso, né? Quando a gente conversa, ela fala, pai, quem não se adequar a essa questão da gestão, tem grande risco de ficar fora do mercado. Que não se adequar também a essas novas tecnologias, essas novas formas de gerenciamento, de administrar, corre sério risco de ficar fora do mercado, né? Então, quem não se adequar à questão ambiental, uma série de outras coisas também tem esses riscos. Então, na medida do possível, a gente vai estar correndo e sempre fazendo isso. Então, o técnico do Senar que nos ajuda lá em casa, a gente está fazendo essas planilhas. Então, é uma dificuldade que a gente tem ainda um pouco, mas que a gente vai estar se adequando. E, claro, o mercado como um todo vai sofrer, né, Valéria? Então, preocupações com inflação, que a gente já tem essa questão, está batendo a nossa porta. Então, o desafio também dos próprios governos, né, com o governo como um todo, né, do governo dos municípios. A gente fala, o governo federal, mas acho que o governo dos municípios, o prefeito tem que ter esse cuidado, esse zelo com a questão da gestão do município, a questão dos gastos que vai ter o próprio Estado. Acho que tem essa preocupação, a gente acompanha muito de perto assim, a forma como o governo lida e trabalha com essa questão de ICMS, uma série de outras coisas. O próprio governo federal tem essa preocupação, porque o Brasil ele exporta. Então, automaticamente, né, o
o ministro, que agora se afastou, né, o ministro Geraldo Alckmin, né, que cuidava um pouco dessa questão toda. Então, a gente vê essa preocupação também de adequar os impostos, uma série de coisas. E o produtor também tem que estar ligado. Então, quem plantou o milho safrinha agora tem uma realidade. Quando for plantar a próxima safra de soja, a realidade já vai ser outra. Muitos produtores tiveram grande dificuldade na colheita do próprio soja agora, do armazenamento, do transporte. Teve um custo muito alto. O clima é um outro detalhe. Por exemplo, o Corguinho, recentemente, nós tivemos, em 2 dias, 400 milímetros de chuva, né? Uma coisa absurda, assim. Coisa assim, em 30 anos que eu estou no Mato Grosso do Sul, nunca tinha visto algo do tipo, assim. E, por outro lado, a gente vê no Rio Grande do Sul, por vários anos seguidos, quando não é seca, é chuva, né? Então, o Rio Grande do Sul tem um problema seríssimo esse ano, de novo, na questão de seca muito, então uma queda muito grande na produção. Passou 36 graus, né? É uma coisa assim, um absurdo, assim, uma seca muito grande o período, né? Então, essa questão ambiental que a gente vem falando muito, então, todo mundo sofre com isso também. As intempéries, né? A gente vê aí que não é só questão de custo, mas também a questão do clima, a questão das tecnologias também, né? Que precisam ser alinhadas, né? Com a forma de trabalho. Essa questão de tecnologia já chegou lá na sua porteira? Algumas assim, digamos assim, eu sou bastante conservador, né? O sistema um pouco antigo. Então, tem algumas coisas que a gente vai inovando, principalmente a questão de gestão. Hoje tem planilha, uma série de coisas que a gente consegue. Mas suas filhas já começaram a falar para você sobre isso? Já. Então, a gente adotou já a questão de melhoramento genético, então todos os melhoradores. Ainda não tem ainda a questão de fazer talvez uma inseminação. Então, alguns eventos até fora do estado, quando tem oportunidade, a gente vai, participa, ela chama a gente, quando ela dá palestra, então ela manda o linkzinho, então a gente vai participando, interagindo também. Então, essa busca de conhecimento é direto. Então, e o Brasil hoje, se a gente... assim, eu tenho muito orgulho de falar que a gente é brasileiro, que não somos brasileiros. Hoje, o maior exportador de carne do mundo, o maior produtor de carne do mundo é o Brasil. Então, sim, essa geração nova também está fazendo parte disso, né? Então, a academia brasileira nossa precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. A Embrapa brasileira precisa ser prestigiada, precisa ser valorizada. Os centros de pesquisa, de ciência do Brasil precisam ser valorizados, precisam ser incentivados, porque é nessas pesquisas que vem os resultados, aumenta a nossa produção, aumenta a qualidade dos nossos produtos. Então, o país, o Brasil, precisa ter esse olhar carinhoso, não só por números, mas para cuidar do Brasil, cuidar dos nossos pesquisadores, para que eles permaneçam no Brasil, continuem pesquisando no Brasil, que não vão para fora. Que o mundo está de olho também nos nossos pesquisadores. Então, os Estados Unidos quer estar de olho nos nossos pesquisadores, a Austrália, que é um grande produtor de carne, também vem aqui ver nossas pesquisas, vem atrás daquilo que a gente está pesquisando. Então, até pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar de DDG, de grão úmido. Então, são algumas coisas novas tecnologias que já estão entrando. Então, assim, a nossa propriedade é uma pequena propriedade, mas já também estou de olho num pequeno semi-confinamento, o que dá para fazer, como é que dá para se adequar. Então, você tem a questão de cria e recria, mas também já essa possibilidade de fazer um confinamento, um semi-confinamento, até para usar esses produtos, essas novas tecnologias que, assim, está pesquisando lá em São Paulo, mas que a gente consegue usar aqui. E, graças a Deus, hoje a gente tem empresas, antes a gente trazia do Mato Grosso o DDG. Então, hoje a gente tem empresas produzindo isso aqui no estado, então que facilita, otimiza custos, uma série de coisas para a gente também. Celso, agora a gente está quase chegando no final, mas para aquele produtor que hoje ele tem uma área e ele quer fazer um trabalho semelhante ao seu, né? Assim, claro que é desafiador, né? Mas que mensagem você poderia deixar para essas pessoas que se inspiraram na conversa de hoje e querem aí fazer uma pecuária diferenciada, mais sustentável, adotar essas medidas e essas normas assim de forma que possa agregar valor no seu produto e também possa incentivar, né, a preservação ambiental dentro do agronegócio? Que mensagem, hein? Eu acho que tem muito a ver assim daquilo que tem dentro da gente. Então, o Brasil é rural. Então, lá quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que eu falei que meus avós, meus bisavós vieram da Alemanha, um desafio gigante para quem conhece
parte da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, onde eles se instalaram, para quem conhece a região, consegue imaginar os desafios que esses colonizadores tiveram quando saíram da Alemanha e chegaram aqueles morros, naquela mata fechada, sem estrutura, sem nada. Então, o desafio de construir essa agricultura que brotou dali naquele começo, toda aquela história deles. E para chegar até hoje, a agricultura que a gente consegue desenvolver, criar. Então, você pega a Caxias do Sul, toda a Nova Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, a produção de uva, de vinho, uma série de coisas que a gente consegue produzir lá e que se expandiu. Boa parte desses produtores, hoje eu estou aqui, mas a minha origem foi lá. Hoje eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, como tem outros na Argentina, assim por diante. O desafio de fazer isso acontecer dentro da gente. Então, fazer com amor, com dedicação. E quando você olha a natureza, a questão de preservação, nós estamos inseridos nessa natureza, nós fazemos parte desse conjunto. Acho que São Francisco de Assis tem bastante essa mensagem. É você preservar, você cuidar, você preservar a natureza, você preservar os animais, é a gente se preservar, é a gente sobreviver, é a nossa própria sobrevivência. A gente fala do degelo lá do Ártico, da Antártida, assim por diante, mas isso é fruto do nosso trabalho, da nossa ação, é da ação nossa, do dia a dia que a gente faz, da árvore que a gente preserva, das aves que cruzam no Mato Grosso do Sul, que cruzam o Pantanal, que vêm de outras regiões do mundo todo. Então, você ter o ambiente adequado aqui para receber, para que esses animais possam vir, que lá em casa a Anta possa vir lá comer meu abacaxi também, partilhar, são meus sócios lá em casa. Meu funcionário às vezes fala assim, mas para que plantar mamão, os tucanos comem tudo? Não, muito pelo contrário, temos que aumentar a produção, que se eles vêm comer aqui, porque tem pouca gente plantando mamão, tem dezenas de papagaios aqui em casa comendo as laranjas, o limão, é porque tem outros produtores que poderiam produzir mais pitanga, acerola, outros frutos, porque esses animais pudessem tá consumindo esses produtos. Então lá em casa é essa festa, assim, de vez em quando eu faço algum videozinho assim, de manhã cedo, aquela revoada de periquito, de papagaio. Então, acho que essa integração, essa convivência harmoniosa, que acho que é possível fazer, é possível ter ela. Tanto é que essa consciência, né? Que nós fazemos parte do mundo e que o mundo que a gente vai deixar amanhã depois, que esse mundo possa ser melhor para as gerações que vêm depois. Eu acho que a ciência, ela contribui muito nesse sentido também, de preservar, de cuidar e tornar o mundo um lugar melhor para a gente viver. Ao invés de fazer guerra, talvez a grande mensagem, chama essa turma toda para fazer um churrasco, fazer um piquenique, vamos jogar uma bola, talvez tenha melhor resultado. Então, acho que São Francisco de Assis, acho que uma outra mensagem interessante é a ganância, né? É o acúmulo, essa loucura do dia a dia de buscar demais, quando na verdade assim, o pouco necessário você ter para a sua sobrevivência, o meio que você está, você consegue atender bastante gente. Então, diminuir as diferenças sociais, o acesso, que as pessoas tenham mais acesso. Quando você fala em sustentabilidade, uma coisa é ter um condomínio rico, ao mesmo tempo uma grande porção de gente também morando em beira de córrego, sem saneamento, uma série de coisas. Então, quando a gente fala, né, entra nesses temas, acho que é interessante também você abordar. Então, as grandes diferenças sociais que a gente ainda tem no país e no mundo. Então, as pessoas terem acesso a uma alimentação digna, uma vida saudável, um alimento saudável, o mínimo necessário. Então, acho que a gente, de uma forma ou de outra, a gente pode e deve contribuir para isso, né? Eu acho que assim, os produtores rurais como um todo fazem uma grande parcela disso, mas acho que assim, essa união, esse conjunto, ele pode chegar até mais pessoas. Perfeito. Celso, eu quero agradecer demais, né, por você ter aceitado o nosso convite do podcast do Canal do Boi e deixar aí mais um convite para você vir mais vezes. É sempre uma alegria, um prazer, Valéria, poder partilhar um pouco da história da gente, da família da gente, dos amigos da gente.
Então, voltando mais uma vez a São Francisco de Assis, acho que essa é a grande fraternidade, frater, né? São Francisco de Assis usa muito isso. O frater, somos todos irmãos, né? Os irmãos da natureza, dos animais, mas principalmente nas relações humanas que a gente estabelece. Somos irmãos e queremos melhorar, crescer juntos. Acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para as gerações que estão aí com a gente. Que bom. Então, esse foi o Sr. Celso, a voz do podcast do Canal do Boi de hoje, que trouxe aí a sua vivência, a sua experiência e vários pontos de reflexão que, com certeza, para você que acompanhou essa nossa jornada, vai ter também um pensamento diferenciado e muito rico com relação à produção no agronegócio com sustentabilidade. Muito obrigada para você que ficou com a gente até este momento e pode mandar as suas dúvidas, sugestões no nosso WhatsApp, que é o 67 992647810. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.